Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Lígia. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Nós estávamos falando a respeito das estruturas dos átomos, né? As estruturas que compõem os átomos. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, falando um pouquinho mais sobre número atômico e número de massa. Só vamos relembrar um pouquinho do assunto da aula passada. Então, átomos são a menor estrutura aí que forma a matéria, ou seja, tudo que é vivo e que não é vivo, né? Vivo e não vivo são formados por átomos. Os átomos, eles existem aproximadamente 92 átomos na natureza e eles se unem, né? Se juntam para formar tudo que existem aí no universo. Então, os átomos, pessoal, eles são constituídos aí, né, pelos prótons, elétrons e nêutrons. Os elétrons a gente encontra eles na eletrosfera, né, que é essa região externa ao núcleo. No núcleo nós vamos encontrar os prótons e os nêutrons, né? Então, os elétrons eles possuem carga elétrica negativa, os prótons eles possuem carga elétrica positiva e os nêutrons não possuem carga elétrica. Lembrando que um átomo, a mesma quantidade de elétrons que ele tem é a mesma quantidade de prótons. Então, eles possuem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Então, se eu pedisse para vocês me dizerem quem é próton aqui, quem é nêutron e quem são os elétrons, vocês poderiam ter um pouquinho de dúvida, mas aí eu vou ensinar vocês como é que vai identificar quais são essas partículas nesse átomo, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, é olhar a parte dessa camada externa, né? Que é a eletrosfera, onde estão presentes os elétrons. Então, os elétrons eles estão presentes na eletrosfera. Então, esse círculo preto seriam os elétrons, porque as estruturas presentes na eletrosfera são os elétrons. No núcleo, que é essa região interna, eu já disse para vocês que estão presentes os prótons e os nêutrons. Mas eu já disse para vocês também que a mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons, né? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na eletrosfera, o que tiver 5 lá dentro vão ser os prótons. Então, os prótons, nesse caso aqui, seriam os círculos azuis. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, 5 elétrons na eletrosfera, 5 prótons no núcleo do átomo. E esses círculos vermelhos, no caso, então, seria os nêutrons, que é aqueles que sobraram, né? Então, os nêutrons, vermelho, azuis, prótons e os pretos, elétrons, tá? Então, eu gostaria de saber o que seria o número atômico. Qual a quantidade de número atômico desse átomo? Todo átomo tem um número atômico. E o que seria esse número atômico? É aquilo que eu já disse para vocês. Número atômico é a mesma quantidade de prótons e elétrons de um átomo. Mesma quantidade de prótons e elétrons de um átomo. Então, nesse caso, o número atômico é 5, né? Porque tem 5 prótons e 5 elétrons. E a quantidade de nêutrons, qual seria? É aquela lá que no interior, né, lá no núcleo, sobrou, que no caso, nêutrons seriam 4, tá? Então, o número atômico 5, né, e o número de nêutrons é 4. Lembrando que o número atômico é representado pela letra Z. Beleza. Vocês provavelmente já ouviram falar na tabela periódica, né? A tabela periódica é uma tabela organizada por alguns cientistas que estão especificadas todas as características dos elementos químicos, né? Todos os elementos químicos estão nessa tabela. Estão com várias características diferentes ou semelhantes, que nós vamos
ver mais adiante como foi feita essa tabela, mas por enquanto eu quero que vocês entendam que todo elemento químico tem seu número atômico, que é a mesma quantidade de prótons e elétrons, e ele tem uma massa. Cada elemento químico tem uma massa diferente. Estão vendo aqui o neônio com uma massa de 20,1797. Essa é a massa do neônio, né? Então, para simplificar, a massa do neônio é 20, exemplo, né? Então, o que seria massa, pessoal? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E tudo aquilo que ocupa lugar no espaço é formado por átomos. Então, átomos, ele forma aí a matéria, né? Ele compõe a matéria e a matéria compõe tudo que existe ou não existe. Então, eu tenho uma quantidade de matéria. Eu tenho uma quantidade de matéria. E a quantidade de matéria que eu tenho, eu chamo ela de massa. Então, a quantidade de matéria que um corpo possui, eu vou dar o nome de massa, né? Então, uma caneta tem uma determinada massa, né? Um cavalo tem uma massa diferente e assim por diante. E são formados por átomos e esses átomos possuem suas próprias massas, né? Então, o que eu quero que vocês aprendam, gente, é que a gente pode identificar tanto o número atômico de um átomo, como a gente pode identificar a massa de um átomo também, né? A gente pode ter essa capacidade de identificar a massa de um átomo. Vai depender das informações que a gente receber, né? Então, nós temos aqui, pessoal, vamos continuar com aquele mesmo exemplo, né? O número atômico desse átomo é 5, que significa que ele tem 5 elétrons e 5 prótons. Então, esse é o número atômico. Eu sei também que ele possui 4 nêutrons. Será que tem como eu saber qual é a massa desse átomo? Qual é a quantidade de matéria que esse átomo tem? Né? Será que tem como eu saber disso? Sim, tem uma fórmula que ajuda a gente a descobrir a massa de um elemento químico. O que a gente vai fazer? A gente vai usar essa fórmula. Ó. A fórmula é A, então o A representa a massa. Tá? A gente não tem ainda, por enquanto, a massa desse átomo. Eu sei que a gente tem 5 elétrons, né, e 5 prótons e 4 nêutrons, mas eu tenho que saber qual é a massa dele. A massa é representada pela letra A. Então, eu não sei. Então, para eu saber alguma coisa, é igual em matemática, eu vou começar com ela, né? Ó, massa é igual número atômico, que é a mesma quantidade de número de prótons e elétrons, mais a quantidade de nêutrons. Então, o que eu vou fazer? Ó, massa é igual, qual é o número atômico? 5. Qual a quantidade de nêutrons? 4. Então, 5 mais 4, a massa desse átomo é 9. Lembra que eu falei para vocês que a massa lá do neônio era 20? Então, desse átomo aqui é 9. Então, pela massa dele, eu posso ir lá na tabela periódica e descobrir que elemento químico é esse. Qual elemento químico que nós estamos falando aqui? É só olhar na tabela periódica. Beleza. Então, vamos fazer um exercício aqui para a gente identificar essa quantidade de massa, né? Então, nós temos aqui, ó. Primeiro, esse exercício, ele vai indicar algumas informações. Só que aqui nesse caso, pessoal, ele não está pedindo, é um outro exercício complementar àquele que a gente acabou de fazer. Então, ó, o elemento químico bário possui uma massa de 137. Essa questão já está informando a massa. Massa de 137. Então, eu vou escrever que a massa é igual a 137, porque o exercício já está me dando essa informação. Então, A, lembra que A representa massa? Então, massa é igual a 137. E o seu número atômico é 56. Ou seja, qual é a letra que representa o número atômico? Que é a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons? A letra Z. Então, número atômico é igual a 56. Qual seria, então, qual é o número
de nêutrons. Olha, tem como eu saber qual é o número de nêutrons desse elemento químico, do bário. Então, a questão aqui me informou o quê? Massa e número atômico. Só que ele não sabe o número de nêutrons. Ele está perguntando para mim qual a quantidade de nêutrons que esse elemento possui. Não sabe. Então, quem é que vai dar essa informação? É a gente. A gente vai usar uma outra fórmula, que é a fórmula para descobrir o nêutron. Eu não sei o nêutron. Então, qual a fórmula que eu vou usar para poder descobrir o nêutron? N é igual a A menos Z. Tá? O que é A? Massa. O que é Z? Número atômico, que é prótons e elétrons. Então, na questão está me dando massa e está me dando número atômico. Então, eu tenho que correr atrás para poder fazer a quantia, para me descobrir a quantidade de nêutron que tem o bário. Então, número atômico é igual. Quem é massa? 137. Quem é número atômico? 56, é o número atômico do bário. Então, 137 menos, ó, a fórmula aqui, ó, é massa menos número atômico. 137 menos 56, então a quantidade de nêutrons desse elemento químico é 81. Então, vai depender qual a informação que o problema está te dando e qual ela está pedindo, né? Então, ele está pedindo aqui nesse caso, ele não sabe a quantidade de nêutrons, está pedindo para a gente realizar essa informação, que é o que nós fizemos aqui. Essa outra questão aqui, pessoal, é referente àquela que eu estava mostrando no desenho. O estanho, representado pela sigla SN, possui 69 nêutrons. Tá vendo que aqui ele já está dando a informação de nêutrons? 69 nêutrons. Então, N é igual a 69. E o seu número atômico é 50. Como é que eu represento o número atômico mesmo? É Z, né? Z é número atômico, que é a mesma coisa que número de prótons e número de elétrons. Então, o Z é 50. Ou seja, o estanho, o número atômico do estanho é 50. Ele tem 50 prótons e 50 elétrons, tá? Só que aqui o autor quer saber a massa, ele não sabe a massa. Como é que eu faço para saber a massa? Eu não sei ela. Eu tenho que usar a fórmula da massa. Qual é a fórmula da massa? A é igual a Z, número atômico, mais o número de nêutrons. Eu vou chegar à massa. Então, qual é o número atômico? O número atômico é 50. Qual é o número de nêutrons? Que a gente já pegou aqui na informação. 69. Então, 50 mais 69 é 119. Ou seja, a massa do estanho é 119. Se vocês duvidam, é só olhar lá na tabela periódica que vocês vão encontrar a massa atômica do estanho, que é 119. Tá? Nós vamos fazer um outro exercício aqui. Olha só. Então, nós temos aqui um átomo, certo? A primeira pergunta é: qual é o número atômico desse átomo? E aí, gente? Olha lá, tá todas aquelas informações. Como é que eu vou saber quem são os prótons, quem são os elétrons e quem são os nêutrons? Lembra que eu falei para vocês? Primeira coisa, eu vou descobrir. O primeiro que eu tenho que olhar são os elétrons, que estão na eletrosfera. Os elétrons estão na eletrosfera, vocês têm que gravar isso. Então, tem aqui 1, 2, 3 elétrons. Isso significa que a quantidade de bolinha, né, lá dentro, com a mesma quantidade que são aqui fora, são os prótons. Então, ó, 1, 2, 3. O vermelhinho só tem 3. Então, significa que o círculo vermelho lá de dentro são os prótons. Então, qual é o número atômico desse átomo? O número atômico desse átomo é representado pela letra Z, né, pessoal? E o número atômico desse átomo é 3, porque são 3 elétrons e 3 prótons. Beleza. Qual a carga elétrica da partícula representada pelo círculo preto? O círculo preto nós sabemos que são os elétrons, porque eles estão na eletrosfera. Então, qual é a carga elétrica? Positiva, negativa, não possui carga elétrica? Os elétrons possuem carga elétrica negativa, tá, gente? Negativa. Próximo. Qual a carga elétrica
da partícula representada pelo círculo azul. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Não vão ser prótons, porque os prótons, eles são da mesma quantidade dos elétrons que estão na eletrosfera. Então, se eles não são os prótons, então eles vão ser quem? Nêutrons. A partícula, o círculo azul são os nêutrons, né? Então, os nêutrons, eles possuem aí, né? Eles não possuem carga elétrica. Eles não possuem carga elétrica. Próximo. Qual a carga elétrica da partícula representada pelo círculo vermelho? Lembra que nós já identificamos que os círculos vermelhos são os prótons? Porque a gente sabe que a mesma quantidade de elétrons que tem um átomo é a mesma quantidade de prótons. Então, a gente identificou eles aqui. Então, o círculo vermelho são prótons e eles possuem carga elétrica positiva. Próximo. Qual é o número de massa desse átomo? Número de massa. Vocês lembram qual é a fórmula para a gente descobrir a massa? Mas antes da fórmula, a gente tem que extrair as informações primeiro, né, gente? A primeira informação que a gente tem que extrair é o número atômico. O número atômico desse átomo, que é representado pela letra Z, é 3. Então, nós temos 3 elétrons e 3 prótons. Então, o número atômico é 3. A gente tem que extrair essa informação para depois a gente descobrir qual é a massa, que é representado pela letra A, né? Próximo, nêutrons, olha lá. Então, os nêutrons representados pela letra N. Então, se as bolinhas vermelhas, se o círculo vermelho são os prótons, o que sobrou são nêutrons. Então, 1, 2, 3, 4. Então, nêutrons são 4 aqui, nesse caso, né? Então, para a gente saber a massa, a gente vai ter que usar a fórmula da massa. Qual é a fórmula da massa? Massa é igual a número atômico mais o número de nêutrons. Então, a massa é igual... Quem é número atômico? 3. Qual a quantidade de nêutrons? 4. Então, número atômico mais número de nêutrons, nós vamos somar, nós vamos ter aí, então, 7. Então, a massa desse elemento químico aqui é 7. Se vocês quiserem olhar na tabela para saber qual é o elemento químico que nós estamos falando, é só ir lá e procurar o elemento químico que possui a massa 7, para vocês ficarem sabendo qual seria esse elemento químico aqui. Tá bom, pessoal? Gente, quem não conseguiu pegar de primeira, volte o vídeo, assista novamente, tá, pessoal? É muito importante vocês assistirem quantas vezes forem necessário para vocês poderem aprender. Então, vou estar passando uns exercícios referentes a esse tema que eu acabei de explicar. Se mesmo assim você assistiu uma vez, não conseguiu, 2 vezes não conseguiu, né? Entre em contato comigo, que eu estou aqui para poder ajudar, tá bom, gente? Um grande abraço, uma ótima semana. Fiquem todos aí com Deus, tá? Abraço!